quero dizer que há uma ideia muito errada em relação ao rei Dom Dinis, que ele não gostava que a rainha desse esmolas, por isso até ela disse que levava rosas em vez de levar esmolas no regaço. Claro que isso é uma lenda, não podemos considerar isso no plano da realidade, é uma lenda. O rei Dom Dinis era um rei responsável e fundou hospitais, fundou albergues, fundou albergarias, e nada daquilo que a rainha fez podia ser feito sem a conivência do rei, o apoio do rei e, nomeadamente, os cofres da coroa estarem abertos para estas obras, porque embora a rainha fosse rica pelas muitas propriedades que o rei lhe deu, ele deu-lhe em dote muitas propriedades e zonas ricas, mas não seria o suficiente para fazer obras que ela fez, porque a vida dela foi de facto dedicada aos outros, aos pobres, aos doentes e tratados por ela própria. Mas isto também vinha da educação que ela teve, porque o Reino de Aragão era um reino onde a maioria da população era de uma corrente religiosa que eram os cátaros, e os cátaros eram cristãos evangélicos que seguiam. Foi considerado uma heresia, mas isso foi uma razão política, não foi uma razão que tivesse que ver com a doutrina nem com a prática de vida. Porque quando a gente lê os ideais dos cátaros, a gente vê logo os ideais da Rainha Santa Isabel, logo, estão ali. E foi o único rei que nem a Europa se atreveu a defender os cátaros, foi o avô da Rainha Santa Isabel. Isto quer dizer alguma coisa. Ela foi educada nos ideais de fazer bem aos outros, de olhar para os outros, de viverem como irmãos, de levarem uma vida de frugalidade, nada de luxos, de ostentações. Eram muito humildes os cátaros. E eu acho que eram muito mais virtuosos, pelo menos que eu, eram de certeza. Eu admiro muito aquela capacidade de sacrifício e de se doarem aos outros. Eu não sei qual seria exatamente a linha religiosa da Rainha Santa Isabel, mas sei o que era a linha dos antepassados dela. Foi o único rei que morreu numa batalha para defender os cátaros. Não houve nenhum rei que fizesse isto, nem de França, nem de Aragão. Foi aquele. E isto tinha um significado muito forte, porque era enfrentar o papado. Porque o Papa tinha considerado aquele ramo de cristianismo, tinha-o considerado herético, mas, como já disse, isso foi uma razão política, não foi uma razão de vida, de modo de vida. Portanto, a Rainha Santa Isabel era, de facto, uma pessoa que tinha isso já interiorizado em si própria, porque foi educada assim. E essa lenda também se conta de uma tia-avó dela, que foi a Rainha da Hungria. Santa Isabel, Rainha da Hungria, que era tia-avó dela, também se conta essa lenda, que eu julgo que foi depois, por algum biógrafo da Rainha Santa Isabel, conhecendo dessa história da sua tia-avó, deve ter trazido também para a biografia da nossa Rainha Santa Isabel. Mas isto para vos dizer que ela tinha o apoio do rei. Nestas obras que fazia, de beneficência para com os outros, ela tinha o apoio do rei. O rei não estava contra isso e ele próprio tinha as suas obras nesta área social. Nem um rei que fez tudo tão bem no resto podia ter uma falha destas. Porque se nós falhamos na ação social da nossa sociedade, se calhar o resto fica tudo sem brilho, não é? Podemos estar a fazer tudo muito bem, mas depois não olhamos para os nossos concidadãos, para os nossos semelhantes, que estão com gravíssimos problemas, se calhar aí estava a falhar o rei se não olhasse para os seus súbditos mais necessitados, não é? Quando a ele terem 21 anos, quando casou, e de facto o nosso rei Dom Dinis foi ele que escolheu a esposa, disse muito bem, parabéns, Miguel. É que o nosso rei Dom Dinis já era rei quando escolheu a sua esposa. E escolheu a princesa Santa Isabel porque ela já tinha fama. Apesar de ser uma menina, tinha fama de grande sensatez e de grandes virtudes. O avô dela, quando casou, já o avô tinha morrido. Mas ela foi criada no palácio do avô. E o avô chamava-lhe a mais bela Rosa de Aragão, pelas muitas qualidades que aquela princesa já revelava ainda pequenina. E ela veio para Portugal e ainda não tinha completado os 12 anos.
ainda não tinha completado os 12 anos. Mas viveu em Portugal, com certeza, não em vida conjugal com o rei, porque teve o primeiro filho aos 19 anos e não foi um rapaz, foi uma menina. Foi a Dona Constança, a mais velha era uma menina, e veio a ser rainha de Castela. Casou, o Dom Dinis não fazia nada por mim, tinha que ser rainha. A filha era rainha, foi rainha de Castela, foi casada com o rei Fernando IV de Castela, e passados 9 meses, nasceu logo Dom Afonso IV. Portanto, a rainha não era estéril. Só teve, aos 19 anos, o primeiro filho, com certeza que me entendem bem porque é que ela só teve aos 19 anos. E quando caluniam, eu indigno-me quando dizem brejeirices que são faltas de respeito para com o rei e até para com a rainha. E se passado 9 meses teve logo um filho e depois não houve mais filhos, porque é que não houve mais filhos? Porque é que não houve mais filhos? É que uma das grandes questões dos cátaros era uma vida de castidade. E a rainha Santa Isabel só foi porque o seu avô e o seu pai quiseram que ela fosse rainha de Portugal, porque ela era muito pedida por outros príncipes. Quando Dom Dinis a pediu em casamento, já estava na fila o rei de Inglaterra a pedir para o filho, e o rei de França a pedir para o filho. E o avô é que decidiu, disse, não, a minha neta, quando sair daqui, vai rainha. Aqueles ainda não sei se serão reis, mas este já é rei. E ela, quando sair daqui, já vai rainha. Portanto, eu tenho a certeza que ela atinge essa posição de Estado de ser a rainha de Portugal. E de França pode não vir a ser, e de Inglaterra também pode não vir a ser. E Dom Dinis, quando casou, já tinha 3 filhos. E isto não é, nós não lhe podemos dar esta conotação negativa que lhe damos hoje. Porque a própria mãe do rei Dom Dinis era filha ilegítima. Mas também era ilegítima injustamente. Porque a mãe dela tinha sido casada com o rei Afonso X e depois o Papa declarou o casamento nulo já depois deles terem filho. E depois ficaram ilegítimos. Mas, em rigor, nós nem podemos dizer que a mãe de Dom Dinis era legítima. Era legítima na altura. Porque havia interesses políticos de familiares do Papa que queriam ser reis da Sicília. Isto é muito complicado na história, a política para trás também era suja que chegasse. E há por aqui muita coisa, muita confusão, que depois vem diminuir o prestígio de algumas figuras históricas e que não é justo, porque foram injustiças que foram feitas para as colocarem naquelas situações. Mas esta questão de ter muitos filhos, não é Dom Dinis nem sequer é o rei que tem mais filhos, o pai dele tem muito. Dom Afonso III tinha muito mais. E todos tinham, só o rei Dom Afonso IV é que não teve filhos naturais. De resto, todos tiveram. E poucos tiveram o número que teve Dom Dinis. Quase todos tiveram mais. Portanto, isso não era negativo como é hoje. A mentalidade era outra, os valores eram outros e nós não podemos estar a condenar isso. Agora, há uma coisa que o rei Dom Dinis fez e que o dignifica muito, é que ele legitimou os filhos todos, educou-os na corte e a rainha foi tutora deles. Portanto, estão a ver que não havia aqui conflito nenhum. E foram todos figuras notáveis da nobreza. Mordomos mores, chanceleiros mores, alferes mores, foram todas pessoas com postos de alto valor e foram todas pessoas cultíssimas, poetas como o pai. Um deles até foi o homem que fez o livro de viagens. Portanto, há aqui uma grande importância, porque o pai olhou para os filhos e a madrasta, que não lhe podemos dar este nome, que é um nome que tem uma conotação muito negativa, a tutora, Santa Isabel, protegeu-os também. E é de facto um casal exemplar. Mas esta nota de que Dom Dinis não era nada disso quanto a olhar para os súbditos que precisavam, e que não era uma pessoa sem moral, e que era uma pessoa sem moral, temos que pôr isto de parte, porque não é assim. Peço desculpa.